Graça e paz, igreja. É um prazer estar com vocês neste culto especial de missões. E eu me sinto muito à vontade de falar da palavra de Deus, porque esse é o assunto que tem controlado a minha vida desde que eu me converti, aos 15 anos de idade. E eu creio que a igreja que é missionária é uma igreja envolvida com o negócio de Deus aqui na terra. O negócio de Deus é fazer missões, é fazer com que a sua palavra, o seu projeto, alcance os corações. E nós, se queremos agradá-lo, além daquilo que nós temos feito, nós precisamos estar envolvidos nessa obra. Quero falar sobre um tema que tem mexido com o meu coração nestes últimos tempos, pensando qual é o modelo para a missão da igreja. Na carta de João, no capítulo 4, nós temos a nossa divisa, cujo tema de missões este ano é sugestivo. Diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nesse espírito de amá-lo, porque ele nos amou primeiro, nessa certeza de que Jesus é o nosso modelo de missões, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e que vou estar lendo versículo 5 até o versículo 11. Nós conhecemos muito esse texto que trata da humilhação de Jesus Cristo, do seu exemplo para nós. E, tirando algumas lições aqui, nós veremos que ele é um exemplo para nós também em termos de obra missionária. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Leiamos a palavra. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus, a tua palavra foi lida, e ela é suficiente para as nossas vidas. Que ela se torne viva agora a cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Qual é a missão da igreja? Nós não temos dúvidas com relação a isso, porque no projeto de Deus, ele tinha em mente que todos os povos da terra o conhecessem Jesus Cristo, através do qual ele salvará, ele salva e salvará aqueles que creem. Não há outra forma de salvação, nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas como devemos agir como igreja, como corpo de Cristo, como aquele grupo que realmente quer tornar conhecido o projeto, o propósito de Deus a todo homem. Não há melhor modelo do que Jesus Cristo, nós sabemos disso. Em todas as áreas da vida nós temos alguns modelos. Nós temos alguém que nós nos espelhamos. Por exemplo, quem nunca viu uma criança, uma menina de 3, 4 anos, pegar os calçados de salto da mamãe e andar pela casa fora, né, se esforçando em cima daquele salto. Porque para ela, o modelo de elegância é a mamãe. Então, ela vai se esforçar, maquiar, calçar o salto, arrumar-se como a mamãe arruma.
Quem nunca viu um adolescente olhando, observando como seu ídolo do futebol, como aquela pessoa que ele tem como modelo joga, e querendo se expressar através do seu esporte aquilo que o seu ídolo, aquilo que o seu modelo faz. Nós temos também artistas, nós temos professores. Eu me lembro da minha primeira professora, uma coisa que me marca, que eu me lembro dela até hoje, é da sua unha bem vermelha, muito bem feita. E eu cresci com aquela ideia de que professora tem que ter a unha bem feita. Né? Quando eu vi até hoje, eu vejo uma professora, uma das coisas que eu olho sempre é a sua unha, porque para mim aquilo marcou a minha infância, aquele exemplo, aquele modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo por excelência, nosso modelo máximo em termos de missões. O tema de missões para este ano é porque Ele me amou. E se Ele nos amou, e se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso exemplo, tudo que fizermos em termos de missão da igreja deve ser em função dEle. Deve ser em função daquilo que Ele fez, daquilo que Ele mandou, daquilo que Ele sentiu. O pastor Alessandro, na abertura do culto, leu um texto lá em Apocalipse, quando diz que diante de Deus, diante do grande trono, estava uma grande multidão de toda língua, tribo, raça e nação, cantando, glorificando ao Cordeiro. E por que aquelas pessoas estarão lá? Por que nós estaremos lá? Porque um dia fomos alcançados por essa missão. Porque algum dia alguém se preocupou em chegar até mim e a você. E hoje nós temos a responsabilidade de transmitir essa mesma mensagem. Como seguir a Jesus, meus irmãos, nesse modelo de missões? Primeira coisa, que Jesus foi obediente. No versículo 8, a parte B diz assim: Ele tornou-se obediente até a morte. Obediência. A igreja que quer seguir a Jesus, que quer seguir o exemplo de Jesus, que está mirando no modelo que é Jesus, precisa obedecer. Deus tem um propósito, a salvação do mundo. O seu projeto é tornar Jesus Cristo conhecido de todos. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 27, eu leio o seguinte: A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória de Deus. Nós só nos tornamos realmente salvos porque Cristo habita em nós. A glória do Senhor habita em nós. E como Ele é a revelação da glória de Deus, nós precisamos torná-lo conhecido. E a primeira característica da sua missão foi ser obediente. Quando Deus determinou, quando o Pai determinou, Jesus desceu do céu. O céu ficou mais triste, o céu ficou mais feio, ou menos bonito. O céu ficou menos bonito por uns tempos. E Jesus Cristo baixou a este mundo não porque fosse bom para Ele, não porque fosse legal para Ele, mas porque era projeto do Pai que Ele viesse a este mundo, e Ele obedeceu. E uma das coisas mais emocionantes que eu acho é quando Jesus está diante da cruz, à sombra da cruz, quando Ele ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Irmãos, a igreja que quer seguir o exemplo de Jesus precisa segui-lo no caminho da obediência. Obedecer. Este é o alfabeto de Cristo. Obediência. Nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor nosso Deus nos manda. Segunda coisa, segunda lição que eu vejo em Jesus Cristo, que Ele contextualizou-se. No versículo 7 eu leio: Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Como eu já disse, Jesus habitava os céus, a glória de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é aquele em quem reside toda a plenitude da glória. Mas no tempo certo, na plenitude dos tempos, Jesus se encarnou. A divindade vestiu um corpo humano, nasceu como um bebezinho, nasceu como uma criancinha ali em Belém, cresceu como nós crescemos, comeu a nossa comida, andou pelas nossas ruas, fez o que nós fazemos, menos pecar. E por que ele fez assim? Para tornar clara a mensagem da salvação de Deus ao homem, para que o homem pudesse entender aquela linguagem do grande amor de Deus. Os irmãos já devem ter conhecido uma história que o Billy Graham conta num dos seus livros, que uma pessoa pisou sem ver um monte de formiguinhas e as esmagou. E aquele carreiro de formigas começou a ficar apavorado e se espalhou. E aquela pessoa muito sensível pensou assim, eu preciso resolver esse problema, eu preciso pedir perdão a essas formigas. Mas como eu vou falar na língua das formigas? Eu precisava falar a língua das formigas para que ela me entendesse. Mas aquela pessoa não podia se transformar numa formiga. Deus não se transformou, mas se encarnou, tomou o nosso jeito de ser, para que nós pudéssemos entender a mensagem. Irmãos, esse é um fator muito importante na obra missionária. Quando eu estou falando de que Jesus se contextualizou, que ele se encarnou, eu estou dizendo que a igreja que quer fazer a obra missionária, a igreja que quer cumprir o ID de Jesus precisa se encarnar, precisa tomar a forma, precisa andar no caminho onde as pessoas andam, precisam realmente praticar aquilo que as pessoas estão fazendo, claro, como é Jesus Cristo, fora do pecado. Mas nós precisamos entender como as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão vivendo. Para isso, nós precisamos sair das 4 paredes aqui do templo, que é tão gostoso. E eu acho que Deus fez isso nesse tempo, tirou a igreja dentro das 4 paredes, para que a gente possa ir pelo mundo. Mas não basta que a gente saia das 4 paredes, nós temos que cumprir a ordem, temos que ir ao final. Os irmãos, não sei se os irmãos já leram alguma coisa a respeito dos moravianos, um grupo de cristãos que por volta do ano 1720, na Morávia, eles foram perseguidos, eles fugiram para uma parte da Alemanha, e ali eles, sob a influência do conde de Zinzendorf, começou-se um avivamento muito grande. Aqueles homens, aqueles irmãos, eles tinham como lema, venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. E sabe de uma coisa que me arrepia, que me deixa emocionado? Que Deus chamou aquele grupo para se tornar missionário nas Américas, na América Central. Mas como eles iriam, não era possível. Sabe o que os jovens fizeram? Se venderam como escravos, venderam-se a si próprios como escravos, pagaram a passagem do navio e chegaram no Caribe como escravos para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar. Eles não eram necessitados disso, mas eles se tornaram escravos para testemunhar, para pregar o Evangelho aos escravos do Caribe, para tornar conhecido o Evangelho de Deus. Irmãos, isso me deixa emocionado. Deixaram a sua terra, deixaram a sua família, deixaram a sua cultura para serem escravos, para trabalharem de manhã à noite, no meio de escravos, plantando cana, capinando cana, cortando cana,
para, enquanto trabalhavam, anunciar o Evangelho. Isso é contextualizar. Isso é abrir mão do seu conforto para se tornar como Jesus Cristo, um missionário. É bem necessário que a gente esteja disposto a fazer isso. Recentemente, nós mudamos para a Era Nova. Nós havíamos assumido, no início de fevereiro, a congregação ali. Estava tão bom morando aqui em Governador Valadares, mais perto da família, perto da igreja, perto de tudo. Mas nós sentíamos que não dava para, daqui ali, fazer a obra. Precisa a gente estar lá, junto com eles, imerso, dia a dia, conversando, falando, ouvindo, chorando. E embora a gente só tenha tido um culto, dois cultos depois disso, a gente já tem sentido a diferença no relacionamento com as pessoas ali, porque nós estamos no meio deles. Nós precisamos sujar os pés na poeira do caminho, como eles sujam. Sujar os nossos pés nos barros da estrada, como eles sujam. Comer a comida, irmãos. Pouca coisa na obra missionária tem tanta importância quanto sentar à mesa e comer com as pessoas. Eu passei a minha vida toda como missionária aqui em Minas, então não foi muito difícil. Comi carne de tatu, carne de rã, mas não foi difícil. A única coisa que às vezes era mais difícil é quando não havia muita higiene na casa. Mas eu fingia que não estava vendo nada, eu pensava em outras coisas e comia naturalmente. Porque quando alguém te convida para ir à casa dele comer, ele não está apenas fazendo um convite para você participar de uma refeição. Ele está testando você. Ele está querendo saber se você gosta mesmo dele, como você diz. Quando eu fiz minha pós-graduação em missões, eu estudei em Viçosa com missionários e com pessoas do mundo todo. Tinha alemães, tinha gente da Austrália, tinha muitas pessoas da América do Sul, missionários aqui do Brasil. E eu lembro de um missionário entre os índios no norte, que ele dizia que o maior teste para ele foi o dia que ele foi convidado a comer numa casa e que a comida, a base da comida era bicho de pau podre. Eles tostavam bichos de pau podre como a proteína. Ao invés da carne ou do ovo aqui, eles comiam bichos de pau podre. Mas, às vezes, a gente pode pensar, nossa, que coisa ruim, mas isso é um teste. Não é apenas você sentar, comer, levantar e tchau, tchau. Eles estão testando se nós realmente os amamos. E sentar-se à mesa com alguém é muito importante. Lembram-se de Jesus? Ele estava constantemente comendo com as pessoas. E comer com as pessoas é uma coisa muito importante. Sentar-se e comer. E isso faz parte do processo de encarnação. Falar a língua da pessoa. Não dá para fazer isso de longe. Não dá para fazer isso indo apenas uma vez por semana ou uma vez por mês. Nós temos que estar lá, encarnados no meio daquele povo. Outra coisa, irmãos, é que Jesus fez e que ele é exemplo para a igreja, é que ele humilhou-se. No versículo 8, a parte A diz assim, ele se humilhou. O Filho de Deus se humilhou. Não dá para fazer missões de salto alto. Não dá para chegar no campo missionário sabendo que é alguma coisa. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar como uma daquelas pessoas. Você tem que, mesmo você sabendo que você é filho do rei, você tem que se tornar como uma daquelas pessoas. Isso para mim nunca foi problema, porque eu vivi aqui na minha terra, mas muitas vezes para algumas pessoas isso custa um preço muito alto. Eu ouvi de uma missionária no norte do Brasil, que certa vez ela estava cuidando de uma pessoa, de um dos moradores de rua, desses que tem a perna cheia de úlcera de perna. E ela abaixou-se ali ao lado daquele homem, ajoelhou-se ali,
com muito carinho, começou a lavar aquela ferimenta, limpar aquele ferimento para fazer um curativo. E o médico jovem chegou, observou, e quando ela terminou de limpar, de fazer o curativo completo, dar o remédio, aquele senhor voltou para a rua e ela foi lá para a sala. Aí aquele médico disse assim: eu não faria esse trabalho por nada, nem por todo o dinheiro do mundo eu não faria esse trabalho que você fez. Ela falou: também não faria, só por amor. Há coisas que nós só fazemos por amor. A igreja que quer agradar ao Senhor Jesus tem que estar disposta a fazer por amor. E por amor a gente se humilha, por amor a gente leva portas na cara, por amor você finge que não está percebendo o preconceito contra você, mas você vai porque Jesus veio, porque Jesus se humilhou, porque Jesus passou por isso. A igreja precisa passar também. A igreja precisa passar também. Em quarto lugar, irmãos, Jesus sofreu. Para que o projeto inicial de Deus, para que o plano inicial de Deus se tornasse realidade, para que o Evangelho chegasse a todas as pessoas, Jesus sofreu. Quando a igreja dispõe a seguir seu modelo, ela tem que se dispor a sofrer. Ele não nos chamou para um mar de rosas, pelo contrário. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós conhecemos isso muito bem, mas eu quero ler novamente, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, quando a igreja se dispõe a obedecer a Jesus, quando o crente individualmente e a igreja como corpo se dispõe a obedecer a Jesus, uma coisa que ela tem que ter consciência é de que isso envolve sofrimento. Jesus disse: olha, se alguém quer vir após mim, primeira coisa, diga não para si mesmo. Uma das minhas maiores dificuldades, quando eu era missionária, mais jovem, meus pais eram vivos, era chegar à casa deles, ficar ali, às vezes, nas férias, uns dias, um mês com eles, mas a hora de me despedir, de deixá-los, de voltar para o meu campo de trabalho. Era difícil. Quando eles me deixavam na rodoviária e eu me despedia, eu pensava assim: quando será a próxima vez? Porque quando você se dispõe a seguir, você não sabe de nada. É interessante que Jesus diz que tome a sua cruz dia a dia. Quando algum judeu via uma pessoa carregando a cruz, ele sabia, ele vai morrer. E o crucificado só olha para frente, não olha para trás. Ele não pode olhar para, ele só pode olhar para frente. Quando Jesus nos chamou a carregar a cruz, significa que nós temos que estar conscientes da nossa morte e olhando apenas para frente. Não há espaço para olhar para trás e nem olhar para os lados. Muitas foram as experiências de renúncia da minha parte, renúncias daquilo que eu muito amava. Mas existem outros missionários que foram muito maiores. Eu vou ler um texto aqui do missionário Hudson Taylor. Eu tirei esse texto do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Eu acho que reflete um pouquinho daquilo que o missionário passa e do que a família do missionário passa também. Porque a
Obedecer a Deus não traz apenas peso, não traz peso, mas tem um custo para o missionário e para a sua família. Hudson Taylor, um grande homem de oração e fé, atendeu a chamada de Deus e foi para a China como missionário. Seu pai já havia morrido. Ele teve que deixar a sua mãe viúva para ir para a China. Quando veio a falecer, em 1905, ele tinha sido usado por Deus para fundar a missão do interior da China. Havia 205 pontos de pregação. Olha que coisa, que vida linda, né? 849 missionários e 125 mil cristãos na China. O testemunho de uma vida entregue incondicionalmente nas mãos de Deus. Hudson Taylor ilustrou algo do preço que ele e sua mãe tiveram que pagar quando se dispôs a cumprir a vontade de Deus indo para a China como missionário. Imagine que você seja Hudson Taylor. Seu pai já morreu. Você reconhece que possivelmente não verá mais a sua mãe aqui na terra. Então, vamos ouvir o que ele escreveu. Minha querida mãe, agora já nos céus, viera para ver minha partida em Liverpool. Não esquecerei jamais aquele dia, nem como minha mãe foi comigo até a pequena cabine, que seria meu lar durante quase 6 longos meses. Com sua amorosa mão materna, alisou minha pequena cama, sentou-se ao meu lado e se uniu a mim no cântico do último hino que haveríamos de cantar antes da longa separação. Ajoelhamo-nos juntos e ela orou. A última oração de mãe que eu ouviria antes de partir para a China. Chegou então a informação de que deveríamos nos separar e dizer adeus, sem a expectativa de jamais nos vermos novamente sobre a face da terra. Para me poupar, ela reteve os seus sentimentos o máximo que pôde. Nós nos separamos, ela foi para a terra dando-me sua bênção. Fiquei sozinho no convés e ela seguiu o navio, à medida que nos movíamos em direção à saída das docas. Ao passarmos através da saída do porto, quando nossa separação realmente começou, jamais me esquecerei do seu grito de angústia, arrancado daquele coração de mãe que me atravessou o corpo como uma faca. Eu não sabia tão completamente até então o que Deus amou o mundo significa. Eu estou bem certo de que minha preciosa mãe aprendeu mais sobre o amor de Deus aos perdidos do que naquela hora, do que em toda a sua vida até então. Irmãos, igreja, para tornarmos Cristo conhecido, é necessário que estejamos dispostos a sofrer, a pagar um preço. E não se faz a vontade de Deus sem pagar um preço. Jesus Cristo pagou um alto preço. Será que Ele vai exigir menos de nós? Será que Ele espera menos de nós? O que Deus espera dessa igreja? Sei que os irmãos estão aqui, outro grupo está nas suas casas. Talvez alguns vão me ouvir mais tarde, amanhã, durante a semana, quem sabe. Mas somos igreja. E se somos igreja, temos uma missão. E qual é a nossa missão? Tornar Cristo conhecido. E para que isso aconteça, irmãos, a igreja tem que estar no altar de Deus. Não apenas aqueles que são chamados, pastor Alexandre está aqui, a Andrísia está ali, talvez tenha um outro chamado Sara, mas a igreja é chamada. Alguns são chamados para ir para fora, para viver integralmente a obra missionária, mas a igreja é chamada para ser missões aqui, para fazer missões aqui e onde o Senhor assim o determinar. Igreja, eu sei que essa é uma igreja
conhecida em Minas Gerais como uma igreja missionária. E deve continuar a sê-lo. Mas é hora de individualmente cada um de nós avaliarmos. E quando cada um fizer essa avaliação, a igreja estará avaliando-se a si própria. Como temos respondido ao chamado de Deus? Ele me amou. Preciso amar também. E porque Ele me amou, e porque eu amo, eu farei missões. Eu cumprirei a missão de Cristo. Se Ele te mandar contribuir, faça-o. Mas faça conforme o modelo que é Jesus Cristo. Conhecem aquela historinha da diferença entre a oferta e a coleta? O menininho gostava muito do seu cachorro. Muito, muito mesmo. Mas a mãe, como sempre, ficava vigiando, porque o menino tinha mania de dividir a comida dele com o cachorrinho. Era domingo, a mamãe tinha fritado um frango, e ela colocou a coxa do frango no prato do menino, e ela observou quando, assim que ele pegou o prato de comida, ele foi para onde estava o cachorrinho ficou a olhá-lo. E a mãe veio e deu uma ordem: meu filho, coma essa carne. E o menino, muito a contragosto, comeu a carne. Quando ele terminou de comer, chegou para o cachorrinho e disse assim: olha, era meu propósito trazer-te uma oferta nessa manhã. Mas minha mãe me obrigou a te dar apenas uma coleta, o osso. Quando o Senhor pede uma oferta, Ele pede o melhor. O melhor de cada um de nós. O melhor de cada um de nós, irmãos, é a nossa vida. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Oremos pelos missionários. Irmãos, missionário que é missionário precisa muito de oração. Muito de oração. Vocês não têm noção do quanto o missionário passa necessidades de oração. E às vezes a gente tem aquela ideia de orar assim: Senhor, abençoa os missionários. Mas o missionário está perdendo a noite de sono, o missionário está sendo perseguido, o missionário está passando necessidades, e nós estamos com essa oração vaga. Se você quer orar, interceder, procure o nome de um missionário, de uma família missionária. Envolva-se com ele e ore por ele. Ore mesmo. E vamos, irmãos, fazer missões. Vamos obedecer. Contextualizar-nos. Humilhar-nos. Sofrer. Amar. E só assim nós seremos dignos de ser igreja de Cristo. Cristo está voltando. Eu creio nisso. Eu creio piamente que os nossos dias aqui na terra estão muito curtos. Ele está voltando. E quando Ele voltar, nós precisamos estar realmente cumprindo o propósito dEle. Amém? Que nós possamos amá-lo e dedicar-nos àquilo que Ele dedicou. Amém? Que Deus nos abençoe.